Vamos para a reportagem do homem, esse homem, né, que se apresenta como um médium, como um líder espiritual, né, esse senhor, ele está sendo acusado por um casal de abuso sexual e também está sendo acusado de extorsão. O casal teria ido à falência e perdido R$300 mil. Vamos ver. Promessas de cura seguidas por abuso sexual. Na sua frente? Na minha frente. As luzes foram apagadas, algo do As tipo? luzes apagadas. Mas dava para ver? Dá para ver. Qual foi a sua reação? A minha reação foi, tipo assim, de culpa. Extorsões. R$48 mil? Sim. Para quê? Pois é, e eu era obrigado a levar esse dinheiro toda semana. Toda semana eu era obrigado a levar esse dinheiro lá. Se eu não levasse esse dinheiro toda semana, ai de mim se eu não levasse. Ameaças. Ainda tinha dívida e ele falava para mim, olha, se você sair sem pagar sua dívida, a gente vai buscar você no inferno. Violência. Você foi estuprada? Foi. E muitos traumas. Quando eu entrei, ele já olhou para mim e falou assim, você tem um corpo muito bonito. Foi a primeira palavra dele para você? A primeira palavra que ele falou para mim, você tem um corpo muito bonito. Doutora Donizete? Ah, palavrinha. Tudo isso causado por esse homem que esconde o rosto na porta da delegacia. A gente quer saber sobre o abuso. Não tem abuso nenhum, querida. Pelo amor de Deus, fala essa loucura. E sobre a extorsão? Que extorsão, querida? Pelo amor de Deus, fala loucura. Relatos chocantes de uma família que só precisava de ajuda e saiu muito pior de quando entrou nesse local. Essa vítima procurou o Doni, também conhecido como Alemão, depois que se separou da ex-mulher. Até esse momento agora de denúncia para o senhor é um desabafo, mas também é muito difícil para colocar toda essa história, tudo isso que o senhor tem guardado para fora. Sim, é difícil porque você não queria isso na tua vida, né? Todo mundo quer ter a tua paz, né? Se você tem que pagar algum trabalho, mas que aquele trabalho seja um trabalho digno, né? De honestidade, né? Com amor, né? Ao próximo, né? Para que todo mundo esteja bem, não querer a maldade das outras pessoas, né? Ver a pessoa perder o seu estabelecimento, perder tudo que você tem na tua vida, além de você perder a tua família anterior, você perdeu tudo, né? Famoso na região de Mairiporã, esse líder espiritual chamado Donizete Aparecido Constantino Gomes, de 65 anos, recebe clientes também de outros estados. As promessas são de limpeza, cura de doenças do corpo e da alma, tudo em troca de centenas de milhares de reais e acesso irrestrito ao corpo da pessoa que passa pela consulta. Ele batia na mesa, ele gritava, jogava copo no chão, tudo para assustar, né? Para você ficar intimidado, ficar com medo e aceitar o que ele estava falando. Aí ele falou para mim, você tem uma doença e você tem que ser curada. A denúncia dessa mulher de 40 anos é grave. O abuso aconteceu na segunda visita ao local e primeira consulta dentro da sala de Donizete. Ele mandou eu ir numa maca, né? Tirar a roupa, a parte de baixo e eu deitar. Você aceitou o quê? Que ele me curasse. Porque ele falava tanto que eu estava com essa doença, tanto que você passa a acreditar. Que tanto que ele falava que eu estava com essa doença. São relatos impressionantes de uma mulher que acreditou que passaria por uma consulta espiritual. Mas, na verdade, ela foi abusada por esse homem chamado Donizete. Ela estava na frente do próprio namorado, por alguns minutos, dentro de uma sala. Só essas 3 pessoas presenciaram aquilo que aconteceu. Esse homem, denunciado, abusou dela, dizendo que ela tinha um problema de saúde. Foram 10 minutos. Para ela, uma tortura. Logo de cara, ela percebeu que aquilo estava errado. Mas ela só tomou coragem para denunciar anos depois. Isso aconteceu em 2018. De lá para cá, esse homem continuou atendendo pessoas
assim como você. Por isso, você acredita que você pode não ter sido a única? Eu acredito que tem muitas mulheres que tenham passado por o mesmo ou por piores, né? Eu acredito que sim. Por que você demorou tanto tempo para denunciar? Por vergonha, por medo, né? Porque tem filhos, tem famílias em tudo, né? Então, por vergonha e medo também, né? E o que te fez ter coragem para procurar a Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência, cobrar essa investigação e está aqui agora contando todos esses detalhes, por mais sofridos que sejam para você, e colocar para que todos saibam que isso aconteceu e que pode estar acontecendo. Porque quando a gente não quer que aconteça para a gente mesma, para alguém da família, a gente não quer para ninguém, né? Então, tive coragem para denunciar, para que não aconteça com outras mulheres, o mesmo que eu ou piores coisas, né? Que pode vir a acontecer. Os detalhes são tão chocantes que não podemos revelar tudo. E você, naqueles 10 minutos... Eu tremia de medo. E no meu pensamento eu falava, isso não é certo, isso não é certo. A minha vontade era de levantar, sair correndo, mas o medo. Porque ali ele pressionava muito, ele assim, dava medo, porque ele jogava copo, ele gritava, ele batia na mesa com toda a força. Então, como eu nunca presenciei aquilo, para mim deu medo, muito medo. Isso não pode ficar impune. É um crime muito bárbaro contra a liberdade, o corpo de uma mulher. Dentro da sala, além dos abusos físicos, as vítimas eram ofendidas gravemente pelo homem que elas buscavam ajuda. Que ele falava muitas coisas, muita barbaridade. E xingava de biscate, de puta, era todo nome. Fazia as mulheres eram comentários xingadas. sobre o corpo? Sim, falava. Tipo o quê? Que era gostosa, que tinha o peito bonito, tinha a bunda grande, era assim os comentários dele. Eu não consigo entender o que esses termos têm a ver com uma consulta espiritual. Nem eu. Porque, né, a gente estava ali procurando ajuda. E não, assim, ser xingada, ser maltratada, né? Porque uma mulher ser xingada de vagabunda, de biscate, de puta, né? Não é fácil de ouvir. Essa pessoa que procurou um atendimento de um advogado e também a nossa equipe de reportagem para fazer uma denúncia, frequentou esse local por cerca de 2 anos e meio. Por 1 ano, esse homem acreditou nos trabalhos apresentados pelo denunciado, Donizete. Como é que foi para você descobrir que aquela pessoa que você confiou a sua vida, a sua história, de repente, agiu de uma forma tão inesperada com a sua companheira e praticando aquele abuso que inicialmente vocês nem perceberam a gravidade de tudo e só hoje tiveram coragem de denunciar? Minha vida hoje é, tipo assim, sabe, você vê uns dias tristes, por quê? Porque você esperava, né, no momento que aconteceu o seguinte com a minha vida. Eu me separei da minha esposa e aí eu fiquei muito mal mesmo, como todo mundo sabe. Quando você se separa de uma pessoa, você fica bem lá para baixo. Foi aí que você procurou esse atendimento? Então, onde que eu fiquei sabendo, onde que tinha esse espaço, esse centro, né, que dava um atendimento às pessoas, né? E aí eu acabei procurando esse centro, onde que eu acabei chegando lá e passando por consulta por ele, né, Donizete. Foi aí que você conseguiu se recuperar, conheceu a sua nova companheira e levou ela até esse local. Como é que foi o primeiro atendimento até chegar na situação do abuso? Foi. Antes, ele primeiro pediu para mim fazer um trabalho, no qual o trabalho não era tão barato, para que eu pudesse limpar, né, todo o meu passado, que tinham feito o trabalho para mim, aconteceu isso comigo, com a minha família, né? Então, no momento que eu fiz esse trabalho, eu fiquei muito endividado já, que eu não tinha dinheiro para arcar com esse trabalho, mas ele falou que eu podia pagando aos poucos. Você pode dizer quanto? Foi um valor bem alto.
É importante você dizer... Foi de 48 mil reais. Como eu não consegui pagar em dia, esse trabalho foi pago praticamente o dobro. O comerciante, hoje falido, era obrigado a levar uma quantia semanal para a Donizete. Valores absurdos que multiplicavam rapidamente. Hoje o senhor entende que isso, o que ele te prometeu, na verdade, não é o que foi feito? Seria a intenção por conta do dinheiro? No começo não deu para entender isso, que seria isso, né? Que seria esse... depois, no final da história, agora que eu vim entender que realmente não era trabalho, não era nada. Ele, infelizmente, ele queria pegar alguém para garfiar e ficar sugando o dinheiro. Você não tinha esse dinheiro? Então, eu tinha meu estabelecimento, hoje eu fechei, perdi tudo que eu tenho, não tenho mais nada. Hoje eu moro na casa de um, na casa de outro, sabe? Como um andarilho hoje eu tô, entendeu? Depois do senhor ter perdido tudo, pago cerca de 300 mil reais por trabalhos espirituais e a tua vida ter sido aparentemente destruída, sim, o senhor ainda levou a namorada, a sua nova companheira, para esse local. E então aconteceu essa parte gravíssima da história, que foi o abuso sexual, na frente do senhor. Como que aconteceu isso? Assim que eu estava passando consulta com ela, o Donizete falou, olha, ela tem uma doença venérea e precisamos passar ela em consulta para que nós possamos resolver isso. Aí, assim, colocaram ela na cama, né, de bruço. Tinha mais gente na sala, além do senhor, a sua companheira, que foi abusada, e esse homem, Donizete, denunciado? Não, só ele, eu e ela. Ele colocou ela de bruço, pediu para que ela tirasse toda a roupa de baixo, né? Qual foi a sua reação? A minha reação foi, tipo assim, de culpa, que eu não queria, jamais eu queria ter visto aquilo ali, né? Colocado ela naquela situação. Naquela situação, entendeu? Então, aquilo ali para mim foi o fim, sabe? Eu falei, nossa, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu achando que a pessoa ia ajudar e de repente o cara fez isso na minha mulher, na minha namorada, né? Como que vai ficar a situação dela se a família sabe de uma situação dessa? O senhor sentiu na hora que aquilo estava errado? Sim. Donizete esteve com a esposa e o advogado na delegacia para falar sobre a denúncia de extorsão. Ele esconde o rosto e nega tudo. Donizete, a gente tem denúncias a seu respeito. Fala com a gente. Não. Por que o senhor não quer falar? O senhor está aqui na porta da delegacia. Pois não? Só com a ordem do meu advogado. Conversa com a gente para explicar essas denúncias sobre o abuso da mulher. Não tem abuso nenhum, querida. Pelo amor de Deus, fala essa loucura. Mas eu conversei com a vítima, ela deu detalhes sobre como você agiu. Mentiroso, é mentira. É mentira. Não existe nada disso, querida. Donizete se exalta quando pergunto do abuso sexual. Não tem abuso nenhum, querida. Pelo amor de Deus, fala essa loucura. E sobre a extorsão? Que extorsão, querida. Pelo amor de Deus, fala loucura. Ele foi falar o que ele quis no papel e vocês estão engolindo essa besteira. Por isso que eu estou procurando o senhor, seu Donizete. Está provando que nada disso foi acontecido. Qual que é a prova que o senhor tem? Tem 1000 provas, querida, mas está aí as provas aí dentro aí. Vamos ver a hora que nós sentarmos se vocês vão vir me entrevistar. Aí vocês não vêm. A gente está acompanhando, Vocês fazem por aí e depois cai tudo em cima da gente. Joga um monte de mentira. Tudo isso é mentira, querida. Insistimos em tirar todas as dúvidas sobre as denúncias. Mentira, tem que provar se é verdade, querida. Por que ele está fazendo isso? Por vingança. Mas por quê? Ciúmes, inveja, filho. Do quê? Ele comia dentro de casa, ele bebia dentro de casa. E por que ele vai se vingar do senhor, se o senhor... É de ciúmes, querida. Ciúme do quê? Do quê? Ele nunca teve família unida, são 6 pessoas, não teve. A gente comia, bebia, dormia dentro da minha casa. E que tipo de serviço o senhor oferecia para ele? Quê? Que tipo de serviço o senhor oferecia para ele? Não teve nada de serviço. Sobre as curas espirituais, os trabalhos. Não tem nada a ver. Nunca existiu nada disso? A
Pelo amor de Deus, ó, chega, não vou falar mais nada, acabou. Nunca existiu nenhum trabalho, nenhuma extorsão, nenhuma cobrança de altos valores? Ele então sai do local. Como que ele vai dirigir? Tapando o rosto. A esposa ao lado, então ele nega todas as acusações e diz que, na verdade, tudo isso não passa de uma farsa, uma manipulação por vingança dessas pessoas que se dizem vítima. Donizete nega ter qualquer envolvimento com esse homem, diz prometer ajudar e também nega qualquer tipo de abuso. Ele não deu muitos detalhes, mas diz que tem provas. Enquanto isso, aqui ó, vem aqui. O advogado dele está aqui na delegacia de Mairiporã. O advogado desceu do carro, percebeu a presença da nossa equipe de reportagem aqui. A gente já havia comunicado à Polícia Civil que estávamos acompanhando essas denúncias dessas vítimas que registraram um boletim de ocorrência aqui na delegacia de Mairiporã. A investigação ainda estava num passo inicial. Segundo as vítimas, Donizete não tira foto. Não existe nenhum registro dele nas redes sociais e também, mesmo esse homem tendo frequentado a casa de Donizete por mais de 2 anos, ele nunca tirou um registro com esse homem que se dizia um irmão, uma pessoa que o acolheu na própria casa e que fazia a vítima chamar a própria mãe desse Donizete de mãe. Foi até o que ele confirmou aqui na frente da delegacia para a gente, que ele tinha um forte laço, mas não esclareceu muito bem que tipo de relação eles tinham, de que forma Donizete ajudava esse homem que o denunciou e que teve a namorada abusada por ele. Conversamos com o delegado que investiga o caso. Segundo o delegado titular aqui do DP de Mairiporã, as 2 denúncias estão sendo investigadas por equipes diferentes. Donizete já foi ouvido em relação à denúncia de extorsão. Ele teria alegado uma troca de carro, uma compra do veículo, que teria então sido o ponto de partida para a denúncia dessa vítima, que alega ter sido extorquida por mais de R$300 mil. Donizete nega, diz que fez uma negociação com esse carro. A vítima diz que foi extorquida e obrigada a entregar o carro como parte do pagamento. Agora a equipe de investigação aguarda o resultado dos laudos. A vítima, que denuncia o abuso sexual, teria sido encaminhada para o hospital especializado em São Paulo, Pérola Baiton. Mas diante do tempo do ocorrido, há uma grande dificuldade para essa prova ser concretizada e que então Donizete seja indiciado por esse abuso. A Polícia Civil pegou todos os detalhes da ação. A vítima, como contou para a nossa reportagem, também deu todas essas informações aqui para a equipe de investigação. São detalhes pesados de uma ação que aconteceu dentro da clínica da casa deste homem. A Polícia Civil vai investigar e aguarda possíveis novas vítimas que possam passar mais detalhes se isso realmente acontece naquele local. A delegacia aqui da região está com as portas abertas para receber possíveis mulheres que tenham enfrentado a mesma situação. Marisa é essa mulher de 50 anos que está mostrando o rosto e representando também a família, as vítimas que foram abusadas e extorquidas por Donizete. Ela é irmã do homem que passou toda essa situação e cunhada da mulher abusada. Só que a Marisa também teve uma experiência péssima na primeira consulta que ela teve com esse homem. Foi a sua primeira impressão desse Donizete, que ele agia dessa forma violenta e também levava tudo para cunho sexual, Marisa? Sim, a primeira impressão que eu tive do Donizete, quando eu entrei dentro da sala dele, eu já percebi que não era uma pessoa que fazia coisas boas, não. Por quê?
Ele estava do outro lado da mesa, todo de branco, com boné. Ele não deixava a gente ver o olho dele. Várias vezes eu olhava para ele, ele abaixava a cabeça. E, em segundo lugar, uma coisa que me chamou muita atenção, quando ele me perguntou do meu salário, do salário do meu esposo e o salário do meu filho. Então, assim, se você vai atrás de uma consulta, por que tem que estar perguntando o salário da gente? O que te levou lá? Desculpa te interromper. Eu estava com uma dor de estômago e de tanto eu ver falar nele, eu já tinha ido em vários médicos e eu achei, bom, os médicos não estão conseguindo me curar, então eu vou pedir ajuda para ele. As atitudes de Donizete logo chamaram a atenção dela. Quando eu entrei, ele já olhou para mim e falou assim, você tem um corpo muito bonito. Foi a primeira palavra dele para você? A primeira palavra que ele falou para mim, você tem um corpo muito bonito. Na primeira vez que ele te viu? Sim. Ele, em momento nenhum, ele falou do meu estômago, ele só começou a me agredir, falar que eu era uma sem vergonha, que a minha família achava que eu era santa, mas eu não era santa, que eu era uma mulher que dava conta de 10 homens, e falava as palavrões que ali estava me deixando muito assustada, e ao mesmo tempo eu não tive medo. Eu falei assim, seja o que Deus quiser, se ele quiser fazer alguma coisa comigo, ou eu ou ele vai morrer aqui dentro, porque eu não vou deixar ele fazer nada comigo. A gente conseguiu, então, identificar a casa onde acontecem esses atendimentos e também onde Donizete mora com a esposa. Aqui, número 190, segundo os relatos das vítimas, a casa foi reformada, ampliada, tem uma parte aqui na frente já bem grande. Do lado de fora, a gente consegue ver apenas o biquinho da casa. Uma casa alta e o muro também é bastante alto. Uma casa daquela, você tem que ter dinheiro. Por quê? Eu trabalho a vida inteira, né? Eu sempre lutei. E a casa dele é de chamar atenção mesmo. Então eu entrei lá dentro, ele tem uma casinha no fundo onde ele mora, ele estava morando, não sei se ainda continua. É bem simples, mas essa que ele está construindo é linda demais, é um palácio. Então aquilo ali passou a me chamar atenção. Então agora eu vou tocar aqui para tentar falar com ele mais uma vez. Moço, tem bastante gente que costuma frequentar aqui a casa de final de semana? À tarde? Gente de dinheiro? Segundo a confirmação de um vizinho que costuma ver o movimento aqui na casa sempre aos sábados. Os atendimentos costumam acontecer por volta do meio-dia. A casa é aberta por pessoas que conhecem o nome de Donizete aqui da região e também pessoas de outros estados que vêm procurar ajuda aqui na casa dele. E segundo as vítimas, elas eram atendidas, mas não no sábado, junto com todo mundo. Sempre atendimentos exclusivos, geralmente no domingo. E elas eram impedidas de ter contato com outras pessoas que também o procuravam. Só depois de 2 anos, as vítimas tiveram coragem de contar tudo o que enfrentaram ao longo desse tempo. E por isso, não tem contato com nenhuma outra testemunha, nenhuma outra vítima. E as 2 pessoas que denunciam Donizete não sabem se realmente outras pessoas que procuram por ele possam ter vivido a mesma coisa aqui dentro, em segredo. A gente o procurou para pedir mais detalhes sobre a defesa dele. Ele disse que tem provas e que tudo não passaria de uma vingança. A gente vai insistir mais uma vez e tentar ligar no telefone de Donizete. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. A vizinhança ficou bastante curiosa com a nossa movimentação aqui na casa do denunciado. Muita gente tem medo de dar entrevista, não sabe exatamente o que acontece dentro da casa, apesar desse homem já morar aqui e fazer esses atendimentos há bastante tempo. Mas eu consegui uma informação em off de um vizinho que não quer se identificar, mas que apontou que se a gente quer falar com alguém da família da casa, a sogra de Donizete mora bem aqui em frente. A esposa dele também estava ao lado dele, também não quis descer do carro, mas a gente vai tentar falar com a sogra desse homem
já que ele não atendeu o telefone. O advogado esteve na delegacia, mas acabou saindo escondido, não conversou com a nossa equipe. Então a gente vai tentar informação aqui com a sogra, com algum parente desse casal. Viviane! Oi, Viviane. Oi, a senhora é a mãe da Viviane? A gente é da equipe de reportagem, a gente está tentando falar com ela e com Donizete. A gente está tentando falar com a filha da senhora e com o marido. A gente está fazendo uma reportagem. Tá bom, obrigada. Se a senhora puder pedir para eles virem aqui. O que você queria com ele? A gente está investigando uma denúncia. Ah, eu sei. A senhora está sabendo? Estou sabendo disso. A senhora sabe sobre esse dinheiro que ele costuma cobrar? Ah, não sei. Saía com eles. E a denúncia do abuso, a senhora está sabendo? Não, isso aí não tem nada disso. Do abuso sexual? Não, isso aí nunca teve. Não tem? Mas como que a senhora sabe? Porque eu sei. Mas ele estava sozinho na sala, segundo a vítima. Então, mas você espera por aí, se ele chegar. O advogado que representa a família da vítima de Donizete destaca o absurdo das denúncias e cobra a resposta da Polícia Civil. Infelizmente, o BO foi relatado no começo do ano, a minha cliente foi ouvida uma testemunha e estava para sair, né, a intimação desse suposto abusador, o que não aconteceu. A desculpa é a pandemia, que a justiça deu uma resposta não só para a vítima, como para a sociedade também. Cerca de 1 hora depois, o casal chega no portão da casa. Donizete acaba de chegar. Viviane, fala com a gente. Ô, Viviane, o que você tem a falar sobre os abusos? Ô, Donizete, fala com a nossa equipe. Donizete, ele acabou de chegar aqui, correu, entrou, a mulher não quer falar nada. Viviane, Donizete, eles estão aqui, entraram na casa onde acontecem esses trabalhos. As vítimas denunciam que os serviços prestados aqui dentro da casa seria um disfarce, que na verdade esse homem pratica abusos sexuais e também extorsão.